E como homem, ele vivia em movimento. Quando você começa a ler os evangelhos, você vê, Jesus entra em tal cidade, sai de tal cidade, chega a tal lugar. Então Jesus não era alguém que ficava parado esperando chegar o tempo dele e a vida passando. Jesus, ele vivia em movimento, né? Ele não parava. A Bíblia relata 35 milagres de Jesus. Só que lá no livro de João 21, 25 diz o seguinte: há porém ainda muitas outras coisas que Jesus fez, e se cada uma das quais fosse escrita, cuido que nem ainda o mundo todo poderia conter os livros que se escrevessem. Então imagina tudo que Jesus fez enquanto ele esteve aqui como homem, certo? Mas hoje ele também está aqui, amém? Todo mundo crê nisso? Todo mundo crê mesmo que Jesus está aqui? Então glória a Deus. Todo mundo achou aí Mateus 5? Nós vamos ler a partir do verso 13. Quem achou, dá um amém aí. Um glória a Deus, um aleluia. Fiquem à vontade, tá bom? E aqui na minha Bíblia, Mateus 5, está escrito o seguinte, como subtítulo: os discípulos são o sal da terra e a luz do mundo. Quem é sal da terra aqui? Quem é luz do mundo? Então aqui está dizendo, os discípulos são o sal da terra e a luz do mundo. E Jesus diz, a partir do verso 13, nós vamos ler do 13 ao 16, ele diz o seguinte: vós sois o sal da terra. E se o sal for insípido, com que se há de salgar? Para nada mais presta, senão para se lançar fora e ser pisado pelos homens. Vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade edificada sobre um monte, nem se acende a candeia e se coloca debaixo do alqueire, mas no velador, e dá a luz a todos que estão na casa. Assim resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem a vosso Pai que estás no céu. Amém? E aí é o que todo mundo diz, né? Quando você vem trazer a palavra, muitas vezes a palavra é forte para a igreja, mas antes da igreja apanhar, você já apanhou muito, né? Então eu nem vou mostrar os hematomas aqui, porque a palavra foi forte. E aí no 13, Jesus diz o seguinte: vós sois o sal da terra. Reparem que Jesus, ele não está perguntando, você quer ser, você é, ele está afirmando, vós sois o sal da terra. E quem é o sal da terra? Os discípulos de Jesus. Aqui ele estava falando com os discípulos. E quem é discípulo de Jesus aqui? Todo mundo aqui é? Glória a Deus. Então, se eu sou discípulo de Jesus, essa palavra serve para mim hoje, 2017, dia 4 de março de 2017. E aí Jesus diz, vós sois o sal da terra. Mas como assim o sal, né? O que o sal faz? Para que serve o sal? O sal, ele serve basicamente para duas coisas. Alguém sabe para que o sal serve? Duas coisas. Para salgar, né? Para dar sabor. E a outra coisa que o sal serve é para conservar. Alguém já comeu aqui arroz sem sal? É terrível, né? Você come um arroz sem sal, não é a mesma coisa. Porque o que faz a diferença é o sal. Embora o arroz seja quem mais apareça, mas o que faz a diferença ali é o sal. Então Jesus está nos comparando ao sal. A gente tem que dar sabor e conservar este mundo. Mas será que eu, como discípulo de Jesus, eu tenho sido sal na terra? Ou será que eu tenho sido o que Jesus diz logo em seguida aqui, ó? E se o sal for insípido, ou seja, se o sal não tiver sabor, para que ele serve? O sal sem sabor faria alguma diferença no arroz? Nenhuma. Então nós somos sal, esse é o primeiro ponto, é um fato, não tem discussão. Jesus aqui diz, você é o sal da terra, você, cada um aqui é o sal da terra. Agora, se você não tiver sabor de sal, você vai servir para quê? Nada. E aqui Jesus fala, ó, para mais nada presta, senão para se lançar fora e ser pisado pelos homens. Forte, né? Ser pisado pelos homens. E nessa época aqui, quando Jesus falou isso, algumas pessoas misturavam sal com outros elementos e o sal perdia o sabor. E aí o que faziam com esse sal? Jogavam ele fora. O sal, ele era usado, jogavam ele numa rua, porque ele era usado para as pessoas pisarem. Por isso que Jesus diz aqui, se você for insípido, você não presta para nada. Você vai ser lançado fora e ser pisado
pelos homens. E aí na continuação, né, depois Jesus vai falar que nós somos a luz do mundo. E aí eu estava pensando, né, será que eu tenho sido sal? Será que eu tenho sido luz? Ou será que a luz aqui está apagada, o sal já não tem mais sabor, está tudo insípido? Isso é uma coisa para a gente refletir. Porque Deus quer que a gente seja o sal com sabor. Deus quer que a gente faça a diferença onde a gente estiver. A gente não pode esquecer de uma coisa: quem aqui trabalha? Quem aqui estuda, faz faculdade? Muita gente, né, trabalha, estuda, tem a sua família, mas uma coisa que a gente não pode esquecer em momento nenhum é que nós somos cristãos. Então, no meu trabalho, eu sou um cristão trabalhador. Na faculdade, eu sou um estudante, eu sou um cristão estudante. Na minha casa, eu sou filho, pai, eu não sou pai ainda, mas sou filho, sou irmão, sou tio, cristão. E é isso que a gente não pode esquecer nunca, que nós somos cristãos, porque a partir do momento em que a gente esquece disso, nada mais faz sentido. E aí o que acontece? Quando você é cristão, né, que você está seguindo, muitas vezes, em muitos momentos, você vai ter opiniões fortes sobre algumas coisas. E opinião forte agrada as pessoas, principalmente quem está lá no mundo? Não vai agradar. Então, de repente, estão discutindo sobre determinado tema. Você entra com a base cristã, pronto, você é o chato, você é o arrogante, você quer ser melhor que os outros. Alguém já passou por isso aqui? Você quer ser o santo, o certinho, mas nós temos que ser. Claro que ninguém é perfeito, todo mundo erra, todo mundo peca, mas nós temos que buscar ser o sal que Jesus diz aqui, em Mateus 5,13. E aí, será que nós temos sido? É para pensar, será que eu tenho sido sal na minha casa, na minha rua, na faculdade, na escola, no trabalho? Será que eu tenho sido sal ou eu tenho sido só mais um no meio da multidão? Só mais um que vem para a igreja no domingo e aí na segunda chega lá na escola, no trabalho, na faculdade e participa de tudo que não deve participar, faz fofoca, fala palavrão, xinga, briga. Será que nós temos sido isso? E aí Jesus continua, né? Vós sois a luz do mundo. Quem é a luz do mundo aqui? Jesus diz lá em João 9,5, enquanto estou no mundo, sou a luz do mundo. Isso Jesus disse lá em João 9,5. E hoje a luz aqui somos nós. Mas não é uma luz que reflete o nosso brilho. Você tem brilho? Alguém aqui tem brilho? Se não for por Deus, nós somos uma lâmpada apagada. Se não for pela graça e pela misericórdia de Deus em nossas vidas, nós somos uma lâmpada apagada. E aí Jesus diz, né? Vós sois a luz do mundo, não se pode esconder uma cidade edificada sobre um monte, nem se acende a candeia e se coloca debaixo do alqueire, mas no velador e dá a luz em todos que estão na casa. Onde você chegar, não importa onde seja, você tem que ser a luz. Eu não posso chegar num lugar que tem a treva e a treva continuar. Eu não posso chegar num lugar que não tem sabor, que está insosso e a falta de sabor continuar. Eu tenho que ser o sal e eu tenho que ser a luz. Jesus que está falando isso daqui, não é o Diogo que está falando, é Jesus que está falando aqui. Vós sois o sal da terra e a luz do mundo. Você, Val, é o sal da terra e a luz do mundo. Onde você chegar, tem que ter sabor e a treva tem que fugir, porque você é luz. Mas será que nós temos sido luz? Ou será que quando eu chego no meio das trevas, eu me alio a ele? Eu me alio a ela? Será que quando eu chego num lugar que não tem sabor, continua sem sabor? Como eu sou visto como cristão? Será que as pessoas olham para mim e falam, o Diogo ali, ó, diz que é cristão, mas olha o que ele está fazendo. Será que eu sirvo como bom exemplo ou como mau exemplo? Né? E é para cada um pensar nisso. Será que eu estou servindo como bom exemplo ou como mau exemplo? Será que eu estou testificando quem é Jesus na minha vida? Ou as pessoas olham para mim e falam, nossa, Jesus fez isso com ele? Ele é isso aí? E diz que acredita em Jesus? Eu não quero saber disso não. Nós temos que ser o testemunho vivo. Se eu não dou o testemunho correto, fica complicado, né, irmãos? Então Jesus disse para a gente ser a luz e o sal.
E aí eu vi uma frase que eu estava vendo uma pregação na internet e um pastor disse: o mundo pode não gostar de um cristão. Por quê? Você tem opinião forte, não é tudo que vai ser legal para você, não é tudo que você vai concordar. E ele continua: mas vai desdenhar de um cristão fracassado. E aí o que seria um cristão fracassado? Um cristão fracassado não é aquele cristão que de repente está passando por uma dificuldade financeira, não tem nada a ver com isso. Um cristão fracassado é aquele que não testifica de Jesus. Ah, eu sou cristão, vou todo domingo na igreja, mas durante a semana, só por Deus. Né? Todo domingo eu estou aqui, bato ponto na igreja. Agora quando eu saio daqui, só a misericórdia de Deus. Então, será que eu estou testificando corretamente do que é Jesus? Do que Ele significa para a minha vida? Né? Eu acho que todo mundo lembra do dia que teve um encontro com o Senhor. Lembram? Vocês lembram? Todo mundo lembra? E a partir daí, começa uma mudança na vida. A partir do momento que você conhece Jesus, a sua vida vai começar a mudar. A de todo mundo aqui mudou? Ou vocês continuam os mesmos de antes? Todo mundo mudou, né? Quando você tem um encontro com Jesus, a vida muda. A vida se transforma. Claro que tem alguns processos que demoram, mas tudo vai se transformar a partir do momento em que você tem um encontro verdadeiro com o Senhor. Nós temos que ser para o mundo a diferença. A Itamara outro dia estava contando lá que onde ela trabalhava, as pessoas chegavam lá, ela estava e falava: não fala palavrão porque a Itamara é crente. E a gente tem que ser assim mesmo, as pessoas têm que se intimidar na nossa presença. E essa intimidação, ela não vem com força, eu não vou agredir ninguém, não vou bater em ninguém, mas ela vem com as nossas atitudes. Ó, não vou fazer tal coisa perto do pastor Emerson porque ele é crente. Não vou fazer tal coisa perto do Tony porque ele é crente. E nós temos que ser assim, as pessoas têm que ficar intimidadas. Por quê? Porque não é tudo que um cristão pode fazer. A palavra de Deus diz que tudo me é lícito. Certo? Aí quando fala tudo me é lícito, glória a Deus, aleluia. Aí vem a segunda parte: mas nem tudo me convém. Aí o glória a Deus já é menor, né? Glória a Deus, aleluia. Tudo me é lícito, mas nem tudo me convém. Tudo me é lícito, mas eu não vou me deixar dominar por nenhuma dessas coisas. Forte também, né? A palavra de Deus é forte o tempo todo. E quando você pega a Bíblia para ler, num lugar calmo, tranquilo, com o tempo, vai falando no seu coração. E quando eu terminei de ler isso, eu falei: Senhor, será que eu estou sendo sal? Ou será que eu estou sendo esse sal insípido aqui? Será que eu estou sendo luz em algum lugar? Será que na minha casa eu consigo ser luz? Será que para os meus amigos eu sou luz? Será que para os meus amigos eu sou sal? E aí, em muitos momentos, ao invés de nós sermos o sal da terra, sabe o que nós somos? O chuchu. Alguém gosta de chuchu aqui? Chuchu é bom, né? Só que chuchu, ele é o alimento mais sem personalidade que existe. Se você misturar qualquer coisa com chuchu, o gosto da outra coisa vai sobressair. O chuchu, ele é tão sem personalidade que alguns confeiteiros usam ele para fazer a cereja que põe em cima do bolo. Sabiam disso? Às vezes você come o bolo achando que é cereja, mas não é chuchu, que foi passado por um processo. Na internet tem até a receita para quem quiser fazer essa experiência, de como fazer o chuchu se transformar em cereja. Se eu bato no liquidificador leite, banana e chuchu, eu vou tomar aquilo, vai ter gosto de leite e banana. Agora bate a banana e o leite e põe 2 pitadas de sal para você ver se não vai fazer a diferença. Então isso que é o sal. O sal, ele tem que fazer a diferença. E Jesus diz que nós somos esse sal. Nós temos que ser essa diferença no mundo. Nós não podemos nos contentar com o mundo do jeito que ele está. E às vezes, por o mundo contestar o que a gente diz, porque muitas vezes o mundo contesta o que a gente diz, certo? Não é tudo que você fala como cristão que o mundo acha legal. Quando você fala assim, ó, o amor de Cristo, todo mundo acha maravilhoso. Agora quando você fala, ó, mas esse amor vem acompanhado de disciplina, e aí não. Só o amor tá bom. Né? Eu quero ser amado fazendo tudo o que eu quero fazer. E é muitas vezes assim no mundo. Eu estava vendo lá, passando na televisão, carnaval. A pessoa está lá agradecendo a Deus.
Obrigado, Deus, por esse desfile. Mas será que Deus está ali? Né? Então nós temos que ser o sal, não esqueçam disso, nós temos que ser o sal. Onde eu chegar eu tenho que fazer a diferença, as coisas não podem continuar do jeito que estão. Se eu chegar num lugar que tem briga, a briga tem que parar. Eu não posso chegar num lugar que tem briga e brigar junto. Eu não posso chegar num lugar que tem confusão e entrar no meio da confusão. Eu não posso chegar num lugar que tem qualquer coisa, prostituição, e entrar no meio da bagunça. Eu tenho que ser diferente. O mundo vai contestar isso, o mundo vai bater de frente com você. Mas a palavra de Deus diz que maior é o que está... Amém, maior é o que está em nós, ok? Então, com Deus, com Jesus Cristo nos guiando, nós vamos vencer. E Jesus mesmo diz, né? Tenham bom ânimo, porque eu venci o mundo. E se Jesus venceu o mundo, a gente tendo Jesus, a gente vai vencer também. Todo mundo tem fé nisso? E assim, a palavra de Deus, ela não é uma coisa para você pegar, ler, guardar e pronto. A palavra de Deus é algo para você viver. Não adianta nada eu ler aqui que Jesus diz que nós somos o sal da terra e eu continuar sendo o chuchu. Eu chego num lugar que tem briga, eu brigo também. Chego num lugar que tem palavrão, eu falo palavrão junto. Chego num lugar que tem prostituição, eu me prostituo junto. Não, Jesus não quer isso. Jesus não precisa disso, né? Jesus quer que a gente seja verdadeiramente o sal. Onde você chegar, você tem que ser a diferença. Quando eu estava trabalhando, eu estava dando um treinamento, e aí um rapaz estava me contando, né, esses técnicos que vão em casa de cliente, quando dá problema no telefone, na TV, e aí teve um deles que foi na casa da cliente, e a cliente ligou para a empresa falando que ele tinha quebrado alguma coisa lá dentro. Então ficou a palavra do técnico, do funcionário, contra a palavra da cliente. Com certeza a palavra da cliente tem mais peso, né? A mulher liga lá e fala, o técnico veio aqui arrumar minha TV e quebrou o meu DVD. Então a palavra da cliente tinha mais peso. Só que aí chegaram para esse funcionário e falaram, você quebrou? Ele falou não. Todo mundo acreditou nele. E aí quando me contaram essa história, eu falei, pô, mas ele só falou não e todo mundo acreditou? Aí a pessoa que me contou falou o seguinte, usou a seguinte palavra, o cara que fez isso, ele é crentão. O cara que fez isso, ele é crentão, ele não mente. Então olha só pelo testemunho dele, provavelmente ali no dia a dia da empresa, pelas atitudes dele, ele já até ganhou o apelido de crentão, né? Ó o crentão chegando aí, ó o crentão vindo. E todo mundo acreditava no que ele falava. Ele nem precisou provar. Ó, se o cara falou que não quebrou, ele não quebrou, porque ele não mente. E será que nós temos mentido? Será que a gente tem mentido? Ah, uma mentirinha só não tem problema não, ou tem? Será que tem uma mentirinha só? Sabe por que tem? Porque uma mentirinha leva a outra, que leva a outra, que leva a outra, e aí quando você vê, você está no meio da mentira e não consegue mais sair. Porque isso acontece. Todo mundo aqui já mentiu em algum momento da vida? Levanta a mão quem já mentiu. Quase todo mundo, né? Quem não levantou, mentiu agora, né? Não, eu nunca menti, já está mentindo aí. Só que quando a gente tem o Espírito Santo nos guiando, a gente não pode mentir. Eu lembro uma vez que a gente foi no cinema aqui com o pessoal da igreja, e eu estava na faculdade, né? Tinha pagado, eu estava com o boleto de janeiro, e era em abril, se eu não me engano, e eu tinha pago o boleto, só que eu não imprimi, saiu do site e não tinha como. Aí que eu falei, muito esperto, né? O Espírito Santo se afastou e eu, como homem, pensei, vou colocar a data que eu quero e vou imprimir. E fiz, bonitão lá, digitando, fazendo tudo. Coloquei para imprimir, estava no serviço. Na hora que eu fui pegar na impressora, eu acho que o Espírito Santo chegou, viu? Que eu falei, não, tá errado. Aí eu lembro que eu tirei da impressora o papel e rasguei e joguei no lixo. E aí eu falei, eu vou me sujar por R$10 a mais ou R$10 a menos, né? Eu vou fazer coisa errada, mesmo se fosse um valor maior, né? Porque às vezes a gente acha isso, por R$10 não, agora se for 100 aí já é diferente, mas não é. O valor é detalhe, o que importa ali é a sua ação. E aí eu peguei, rasguei a folha, fui no cinema, chegou lá, apresentei o de janeiro, paguei meia e deu na mesma. Então se eu tivesse
pegar impresso aquele papel e levado, eu ia pagar meia, mas eu estaria errado. E aí a gente sempre entra nessa questão do pecado, né? Será que se eu imprimisse aquilo, eu estaria em pecado? Sim, eu estaria fazendo uma coisa errada. Só que o pecado, ele também não é uma lista fechada. Ó, aqui você pode pisar, aqui não. O pecado não é isso. Muitas vezes aquilo que a gente acha que é legal ou que é lícito é pecado. Então a gente, antes de tomar qualquer atitude, de tomar qualquer ação, a gente tem que ver, será que isso é certo? Será que isso é correto? Será que se Jesus estivesse aqui do meu lado, como homem, ele diria, vai em frente e faz, ou ele falaria, ó, você está sendo um sal insípido, hein? Vou te lançar fora para os homens pisarem. Né? Será o que Jesus faria se ele estivesse aqui ao meu lado agora? Então a gente tem que pensar nisso todos os dias. E assim, na semana tem 7 dias, certo? E a gente se depara com coisa errada todos os dias. Quem dirige se depara com coisa errada, às vezes no trânsito você toma uma fechada, aí um cara te xinga, o outro te corta, o outro bate em você, e é a hora que você dá lugar ao homem, né? É a hora que o Espírito Santo sai pela janela e você fala tudo o que tem vontade. Mas será que está certo? Não, vocês estão falando, hein? Então eu concordo, não está certo. E nós temos que ser esse sal todos os dias. Eu não sou cristão domingo, ou eu não sou cristão quinta e domingo, que aqui na igreja eu venho no culto de quinta e no culto de domingo. Eu sou cristão todo tempo, em todo lugar. Independente de onde eu esteja, eu sou cristão. Se lá na sua empresa alguém chegar para você e falar o seguinte, ó, faz tal coisa errada, não, eu não vou fazer. Mas se você não fizer, você perde o emprego. E aí, como fica? Faço errado e mantenho o emprego, ou faço o certo e sou mandado embora? Só que aí a gente tem que pensar o seguinte, quem nos sustenta? Quem? Então se alguém falar para mim, ó, faz o errado que você vai ganhar tanto, não, não preciso desse tanto. Não preciso desse dinheiro. Quem me sustenta é Deus. Quem abre porta, quem fecha a porta é Deus, somente Ele. É Ele que guia a minha vida. É Ele que está no controle de tudo. Aí lá na escola, na faculdade, chega o dia da prova. Será que eu colo ou não na prova? Será que eu vou colar ou não vou colar? E aí assim, se eu falar nunca colei na prova, eu vou cair lá em João 8,44, né? Que o diabo é o pai da mentira. Só que aí existe uma coisa interessante. Muitas vezes nós erramos porque nós não conhecemos. A partir do momento que você conhece, aí a coisa se complica. Aí o erro fica ainda maior. Então eu vou falar para você agora. Não fiquem bravos comigo, porque é a palavra de Deus. Hoje, se alguém não conhecia, se alguém não sabia que era errado, está sabendo que é. Pô, Diogo, mas porque você falou que colar na prova é errado? Pô, mas se você falou que subornar o guardinha do trânsito é errado? Agora que eu sei fica mais complicado, mas é. E aí é aquilo que eu falei no início. Quando a palavra de Deus, quando eu falo aqui da palavra de Deus, ela já falou primeiro comigo. Aí eu até falei que eu estou cheio de hematoma, porque a pancada foi forte. E assim, nós temos que ser diferentes a cada dia, certo? Não dá para a gente ser mais aquele cristão chuchu. Não dá mais para eu ser meio cristão. Você é cristão? Ah, sou... Não é mais hora de ser isso. Ou você é, ou você não é. A questão é muito simples. Ou você é cristão, ou você não é. Ou você age certo, ou você não age. Claro que, mesmo eu sendo cristão, eu continuo pecador? Sim ou não? Sim ou não, igreja? Mesmo sendo cristão, eu continuo pecador. E aí lá em Efésios 2, a partir do verso 8, diz que pela graça de Deus nós somos salvos. Né? Pela graça sois salvo por meio da fé. Quem tem fé em Deus aqui? Pela graça sois salvo por meio da fé, mas isso não vem de vós,
é dom de Deus, não vem de obras, para que ninguém se glorie. E todas as vezes que eu leio essa passagem, eu gosto muito dela, por isso que eu até decorei, eu dou glória a Deus quando eu chego nessa parte que fala das obras. Porque se a salvação fosse pelas obras, eu teria que dar tchau e descer daqui. A salvação, ela é pela graça de Deus. Isso não vem de vós, é dom de Deus, e não vem de obras para que ninguém se glorie. Porque se a salvação viesse das minhas atitudes, eu seria o bom. Eu sou salvo porque eu sou bom, mas não, a salvação ela vem da graça de Deus, somente da graça de Deus. É favor imerecido. Alguém aqui acha que merecia a salvação? Se não fosse pela graça de Deus, ninguém conseguiria ser salvo. Claro, ninguém, não sei, mas o céu seria pouco povoado, porque salvação por obra seria muito difícil. E aí assim, Jesus fala que nós somos o sal, que nós somos a luz, mas nós temos que exercitar isso diariamente. E aí Jesus diz em Mateus 5,44 o seguinte, coisas para todo mundo aqui fazer, hein? Será que é fácil? Vamos ver. Eu, porém, vos digo, é Jesus falando, hein? Amai a vossos inimigos, bendizei os que vos maldizem, fazei bem aos que vos odeiam. Tá fácil ou difícil? E orai pelos que vos maltratam e vos perseguem. Isso daqui, essa passagem de Mateus 5, é o famoso Sermão da Montanha, né? Acho que todo mundo aqui já deve ter lido o Sermão da Montanha. Jesus começa falando, bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. E aí ele fala aqui que nós temos que ser sal e luz, mas a coisa vai ficando mais complicada, né? E aí quando chega aqui em Mateus 5,44... amai a vossos inimigos, bendizei os que vos maltratam, os que vos maldizem, fazei bem aos que vos odeiam e orai pelo que vos maltratam e vos perseguem. Será que é fácil tudo isso? Será que é fácil tudo isso? De forma alguma, mas é exatamente isso, a porta é estreita e nós temos que ser sal e luz, independente do que o mundo está fazendo. Independente de como o mundo está me olhando, independente do que o mundo está fazendo para mim, eu tenho que ser sal e luz. Claro que não é fácil, né? Se eu chegar para vocês e falar, não, isso daqui é muito fácil, obviamente não é. Você bendizer aquele que vos maldiz, não é uma coisa simples. Você amar quem te odeia, não é uma coisa simples. Amar o filho, amar o pai, amar a mãe, é uma coisa fácil, não é? Pelo menos na maioria das vezes. Agora amar aquela pessoa que te maltrata, aí é difícil. E aí, eu queria dizer mais uma coisa. Essa questão do amor. Essa questão do amor, eu vejo muito crente caindo nisso. Sabe por quê? Porque a gente confunde amor com o que é correto. Se você ama alguém e vê a pessoa fazendo coisa errada, amando, você vai chegar nela e vai dar um puxão de orelha. Eu não posso ver alguém fazendo uma coisa errada e falar, não, continua. Se isso te faz bem, continua. Eu não estou amando a pessoa fazendo isso. Só que o mundo, ele tenta deturpar tudo. Então, se você vê uma pessoa, de repente, na empresa que você trabalha, a pessoa está burlando um sistema, está roubando a empresa. Pô, mas o cara é meu amigo, como que eu vou falar? Você tem que chegar e falar a verdade. O que você está fazendo é errado, eu não concordo, não corroboro com o que você está fazendo. Isso é uma demonstração de amor. Só que para o mundo o amor é o quê? É passar a mão na cabeça. Você vê alguém à beira do precipício para se jogar, e ao invés de você falar, sai daí, que esse não é o caminho, você fala, olha, eu estou com você para o que deve é. Aí a pessoa vai e você corre o risco de cair junto. Então, eu vejo muito isso. O mundo, ele contorce, destrói essa questão do amor, né? Ele muda o sentido do amor. Amar para o mundo é você concordar com tudo que uma pessoa faz e achar que tudo que ela faz é certo. Se você fala, ó, você está errado, aí a pessoa já começa a chorar,
ah, mas você não gosta de mim, por isso que você está fazendo isso. Pelo contrário, por gostar de você que eu estou falando que o seu caminho está errado. E nós não podemos ter medo de falar as coisas que são certas. E o que é certo? O que é certo não é o que eu penso, não é o que você pensa. O que é certo é o que está aqui na palavra de Deus. Porque senão a gente começa a ir contra a palavra de Deus. Se eu começo a achar que tudo que está sendo feito no mundo está certo, eu começo a bater aqui contra a palavra. Por quê? Porque no mundo, acho que todo mundo, alguns aqui já viveram o mundo no que ele tem de pior. Se é que existe alguma coisa boa, né? E aí eu estava pensando aqui na hora que a gente estava louvando. Se o mundo fosse tão bom e tão legal, as igrejas não estariam cheias. Se o mundo fosse tão interessante, tão do jeito que algumas pessoas querem mostrar que é, as igrejas não estariam cheias. Será que é melhor estar aqui na igreja, né? E aí falando somente como homem, deixando a parte do espírito de lado, porque quem nos convence de estar aqui é o espírito, né? Num domingo à tarde, será que a pessoa preferiria estar aqui na igreja ou preferia estar lá na rua, numa roda, num bar, tomando cerveja? Se não é o Espírito Santo de Deus, esse seria o caminho de todos, porque o que nos traz aqui é o Espírito Santo. Aí você chega aqui domingo, a igreja quente, aí fica, parece o Mar Vermelho, né? Metade ali porque o ventilador está daquele lado e metade aqui porque esses dois ventiladores. Aqui no meio não fica ninguém porque é o lugar mais quente, né? Então, se fosse pela gente, eu vou escolher, eu vou decidir, eu estaria lá fora. E todo mundo, na verdade, estaria lá fora, né? Não, eu estaria aqui. Quem escolheu para a gente estar aqui hoje, para a gente estar na casa de Deus, foi Jesus. Por isso que eu tenho uma certa dificuldade. Por isso que eu tenho uma certa dificuldade com a questão de aceitar Jesus. Porque na verdade eu não aceitei Jesus. Foi Ele que me escolheu. O momento em que Ele deixou nas minhas mãos a decisão, eu fugi. Minha mãe se converteu, eu tinha 11 anos. Eu vim para a IPN, eu tinha 26. Olha o tempo que eu fugi. Foi o tempo em que Jesus falou, vamos ver se Ele vai. Será que Ele vai? Não. No momento em que Ele me puxou e falou, agora acabou, agora é a sua hora de estar aqui, onde eu estou? Então não foi eu que falei, não, eu quero, eu vou. Claro que a gente fala, não, eu vou, mas por trás de tudo isso tem o Espírito Santo de Deus e Jesus que te chamou. E se você veio aqui nessa noite é porque Jesus queria que você estivesse aqui. Não foi porque alguém te convidou, não foi porque alguém te chamou. Claro, te chamaram também, né, para você vir, para quem não é da igreja, para quem congrega em outra igreja, você foi convidado. Mas o que te trouxe aqui foi Jesus, não foi outra pessoa. E você não veio aqui para ouvir o que o Diogo tem para falar, as histórias de Diogo, não. A gente veio aqui para ver o que a Bíblia tem para nos falar. E eu tenho certeza que essa palavra que Jesus diz que nós somos sal e luz, ela está falando com todo mundo. E por que eu tenho certeza disso? Porque não é a minha palavra. Porque se reunir aqui todo mundo e eu começar a contar histórias com 2 minutos, não, vamos para outra, deixa outra pessoa contar. Mas eu não vim aqui para contar história, eu vim aqui para falar da Bíblia, da palavra de Deus. Por isso eu tenho certeza que ela falou no coração de todo mundo. E que a partir de agora nós vamos sair daqui diferentes, buscando, de fato, ser o sal e a luz desse mundo. Né? O que eu disse, eu não posso chegar num lugar que tem as trevas e a treva continuar. Eu não posso chegar num lugar que está tudo errado e a bagunça continuar. Claro que eu não sou Deus. Eu não sou Deus. E tem coisas que para mudar precisam de tempo, né? Porque se fosse tão fácil, o mundo seria uma maravilha, né? Se tudo mudasse com, não, eu quero que fulano mude, a pessoa mudasse, seria excelente, né? Não é assim. Mas as pessoas têm que ver em você, quando olhar para você, não você, mas tem que ver Jesus, né? Outro dia eu vi no Facebook uma frase: fulano foi preso por ser cristão, acusado de ser cristão, e foi solto por falta de provas.
Será que se eu fosse preso por ser cristão e olhar para mim e falar, o Diogo cristão? Não, solta ele porque isso daí não é cristão não. Será que eu tenho sido exemplo para alguém? Será que as pessoas olham para mim e veem Deus, veem Jesus na minha vida? Ou será que elas olham para mim e veem o mundo, e veem o Diogo? Vocês já olharam para alguém que você olhava para a pessoa e você via que ela estava tão mal que você fica triste por ela? E às vezes você olha para alguém que está assim e a pessoa ela acha que com ela está a mil maravilhas. E eu tenho amigos que são assim, tenho pessoas na minha família que são assim. As pessoas levam uma vida que elas acham que está perfeita. E aí quando você começa a ler a palavra de Deus, quando você começa a entender, você fala, meu Deus, olha o estado da pessoa. Mas aí eu não posso chegar lá com a minha força e querer mudar. Você vai mudar agora. Não vai. É tudo no tempo de quem? Somente no tempo de Deus. Algumas coisas vão demorar, algumas coisas vão ser mais rápidas, mas tudo, se você tiver fé, vai ser feita no tempo de Deus. E para isso, eu tenho que ser o exemplo, porque eu não posso chegar na minha casa e falar, eu sou cristão, e aí 10 segundos depois eu estar batendo na minha mãe, batendo no meu pai, xingando os dois, batendo na irmã. Será que isso é exemplo? Será que eu estou sendo exemplo? Não. E aí uma vez eu estava dando um treinamento e aí perguntaram, Diogo, você vai em balada? Eu falei, não. Você vai em barzinho? Eu falei, não. Você faz isso? Eu falei, não. Aí alguém falou, nossa, você é crente, né? Aí eu falei, eu sou. E aí assim, depois que eu falei eu sou, eu ouvi uma frase que é uma das frases mais assustadoras que um cristão pode ouvir. Sabe qual é? Nossa, você é crente? Nem parece que você é crente. E aí quando eu ouvi isso, eu confesso que minha perna deu uma tremida, porque eu falei, como assim não parece que eu sou crente? Eu já quis saber na hora. Estava dando um treinamento, parei, não, como assim não parece que eu sou crente? Aí a pessoa falou, não, é que... Aí entra uma outra coisa, como as pessoas veem alguns crentes? É porque ela falou, não, eu nunca vi você julgando ninguém, nunca vi você falando mal de ninguém. Eu falei, mas ser crente não é ficar julgando ou falando mal. Glórias a Deus que a pessoa falou isso e eu pude explicar para ela que ser crente não é ficar falando mal dos outros. Mas na hora que ela falou, você é crente, nem parece, eu levei um susto. Porque a pessoa poderia falar, nossa, mas nem parece, você briga com todo mundo, você xinga, você fala palavrão, você faz fofoca, você tem inveja. Já pensou se a pessoa falar isso? Então, para a gente ser exemplo para alguém, nós temos que ser o sal e a luz desse mundo. A luz ela clareia, certo? Onde você chegar, não tem que ter trevas. E o sal, ele conserva e dá gosto. Se não fosse aqueles que são cristãos aqui no Brasil, aqueles que são verdadeiramente cristãos aqui no Brasil, ou melhor, no mundo, será que esse mundo ainda estaria aqui? Será que se não fosse o sal da terra, que são os cristãos que conservam esse mundo, será que o mundo já estaria aqui? Eu acredito que já teria acontecido o que aconteceu lá em Sodoma e Gomorra. E aí outra coisa, falam que no Brasil tem cerca de 35 milhões de crentes, né, de evangélicos. Será que é isso mesmo? Será que tem 35 milhões de evangélicos no Brasil? Pela população do Brasil, isso dá mais ou menos um cristão a cada 5 ou 6 pessoas. Será que é isso mesmo? Eu acho que essa conta está um pouco errada, hein? Para mais, eu acho que esse número é bem menor. Não estou aqui julgando a fé de ninguém, mas eu acho que esse número é bem menor. Porque 1 em cada 5, esse país teria que estar melhor do que ele está. Se você leva em consideração que 1 em cada 5 são cristãos, lá no Senado, no Congresso, lá na Câmara dos Deputados, teria que ter muito cristão. E com isso o país estaria diferente. Só que vocês veem diferença? Então acho que está faltando para a gente, eu não estou falando para ninguém específico ou para vocês, estou falando para a gente, eu me incluo nisso. Está faltando para a gente ser cristão de verdade. Está faltando para a gente parar de falar que é cristão, postar foto em rede social, eu sou cristão, estou na igreja, mas será que eu sou de verdade? Será que eu sou mesmo? Será que o meu testemunho é verdadeiro?
Será que as pessoas olham para mim e falam, aquele ali é cristão? Lembra da frase que eu li aqui, né? O mundo pode não gostar de um cristão, mas vai desdenhar de um cristão que é fracassado. Daquela pessoa que fala, eu sou cristã e só faz coisa errada. Eu sou cristã, mas só age de um jeito errado. Aí o mundo vai olhar para você e vai fazer, sabe o quê? Vai achar que todo cristão é igual. Olha lá, o cara vai na igreja, é o jeito dele. Olha o que ele fala, olha como ele age. Só que aí a gente tem que tomar cuidado nisso, que entra na questão de você ter firmeza naquilo que você fala. Porque dependendo do que você falar, por exemplo, outro dia eu postei no meu Face lá sobre o aborto. Eu falei, eu sou contra mesmo e é isso, e não estou nem aí para quem fala que é a favor. Eu sou contra e ponto. E aí muita gente falou, mas não é bem assim. Será que não é bem assim? Mas você é cristão e está falando isso? Sim, porque é a verdade. E não é a minha verdade, é a verdade da palavra de Deus, porque essa é a verdade que importa. A minha verdade, pela minha verdade, seria uma grande mentira, porque a gente não tem verdade. A verdade está aqui, na palavra de Deus. E é essa palavra que a gente tem que viver. E como que nós vamos ser sal e luz do mundo a partir de agora? Sendo cristãos verdadeiros, cristão firme. Um cristão firme, firmado na palavra de Deus. Claro que nós cometemos erros, porque Deus nos fez humanos, certo? Mas nós temos que ser cristãos verdadeiros. As pessoas têm que olhar para a gente e ver Jesus. Ela não pode olhar para mim e ver somente o Diogo, mas ela tem que ver algo diferente. Às vezes a pessoa vai olhar para você, ela vai ver algo diferente, ela nem vai saber o que é. É Jesus. Às vezes a pessoa fala, nossa, mas ele tem um brilho diferente, ela tem um brilho diferente, ela age de uma forma diferente. Quando ela chega no lugar, parece que vem uma paz junto. Sabe quem está junto ali com você? Jesus. E assim, quando eu terminei de ler essa palavra, eu falei, Senhor, me perdoa, porque eu não tenho sido o sal que eu devo ser, eu não tenho sido a luz que eu devo ser, não estou sendo uma luz fluorescente igual essa, eu estou sendo aquela luz mais amarelada, sabe? Então eu preciso mudar, eu preciso ter um brilho maior. E eu acredito que não sou só eu, né? Ou será que é só eu que preciso mudar? Pode ser que todos vocês estejam muito bem e só eu precise mudar. Mas eu acredito que todo mundo precisa ser um pouco mais de sal. Todo mundo precisa ser um pouco mais de luz. Todo mundo precisa refletir mais Deus nas nossas vidas. Amém? E aí eu vou pedir para os pastores, para todos os pastores se posicionarem aqui. Quem sentiu no coração, não sei se todo mundo aqui já conhece Jesus verdadeiramente, mas mesmo para aqueles que já conhecem, eu vou pedir para vocês virem aqui para frente, que os pastores vão orar para que a gente saia daqui mais sals do que nunca, uma luz mais forte do que nunca, uma luz que vai sair por aquela porta e não vai se apagar depois de dar 2 passos ali na calçada, um sal que não vai sair daqui e quando chegar ali fora vira chuchu, perde totalmente a personalidade. Então eu peço para vocês, claro, não é obrigado, tá? Não se sintam obrigado, mas todos aqueles que quiserem vir aqui, o presbítero Alex também vem orar, por favor, por todos aqui. Eu vou pedir para os pastores já se posicionarem. Aqueles que sentiram no coração, olha, eu preciso realmente ser mais sal, ser mais luz, eu preciso ser um cristão melhor. Eu peço para vocês que venham até aqui. E peço também para os jovens que vão louvar que já se posicionem, que enquanto os pastores oram, nós vamos louvar. Fiquem à vontade para vir. Nós estamos na casa de Deus, nós estamos na casa do Senhor. Agora é o momento de sermos sal, de sermos luz. Agora é o momento de sermos pessoas diferentes. Não podemos sair daqui igual entramos. Quem sentiu no coração, Jesus tocou no coração, pode se levantar sem medo. Não vai ser feito nada demais não, os pastores só vão orar por vocês. Podem vir aqui na frente, se posicionem, enquanto nós vamos louvar. Glória a Deus.